Capítulo 3º. Das transferências de recursos. Artigo 8º. As transferências obrigatórias da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução, observarão os requisitos e procedimentos previstos na medida provisória no 494, de 2010, e neste decreto. Artigo 9º. Reconhecida situação de emergência, ou estado de calamidade pública, o Ministério da Integração Nacional, com base nas informações obtidas, e na sua disponibilidade orçamentária e financeira, definirá o montante de recursos a ser disponibilizado para a execução das ações especificadas nos inciso 5º, vi 7º do artigo 2º. Parágrafo único. A transferência dos recursos se dará mediante depósito em conta específica do ente beneficiário em instituição financeira oficial federal. Artigo 9º. O pagamento das despesas realizadas pelo ente beneficiário com os recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional para a execução das ações especificadas nos inciso 5º, vi 7º do artigo 2º, será efetuado por meio do cartão de pagamento de defesa civil CPDC, vinculado à conta específica mantida em instituição financeira oficial federal, nos termos deste decreto. Parágrafo único. CPDC é instrumento de pagamento, emitido em nome do órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, operacionalizado por instituição financeira oficial federal contratada e utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado, respeitados os limites deste decreto. Artigo 9º. O representante legal do órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, será a autoridade responsável pela administração dos recursos com o uso do CPDC, competindo-lhe, além de outras responsabilidades estabelecidas na legislação e na regulamentação específica. Inciso 1º. Definir os servidores ou empregados públicos, com vínculo permanente, portadores do CPDC. Inciso 2º. Definir o limite de utilização e o valor disponível para cada portador do CPDC. Inciso 3º. Alterar o limite de utilização e o valor disponível para cada portador do CPDC, e Inciso 4º. Expedir a ordem para disponibilização dos limites, eletronicamente, junto à instituição financeira. Parágrafo 1º. Poderá haver delegação das competências previstas no caput a secretários estaduais ou municipais, bem como a servidor ou empregado público com vínculo permanente no âmbito estadual ou municipal. Parágrafo 2º. A autoridade responsável pela administração dos recursos com o uso do CPDC, assinará termo de responsabilidade de administrador de recursos federais de defesa civil, que conterá suas obrigações e deveres no uso do cartão, conforme especificação contida em ato do Ministro de Estado da Integração Nacional. Parágrafo 3º. Para a operacionalização do CPDC, será firmado. Inciso 1º. Acordo de cooperação técnica entre a União e a Instituição Financeira Oficial Federal, que conterá a obrigação de envio, por meio eletrônico ou magnético, das informações de movimentação do CPDC ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria Geral da União, bem como disciplinará a forma e a periodicidade desse envio. Inciso 2º. Contrato específico entre a Instituição Financeira Oficial Federal e o órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, que concederá expressa autorização de acesso aos extratos de movimentação do CPDC ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria Geral da União, para fins de controle e divulgação no Portal da Transparência, instituído pelo Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005. Parágrafo 4º. O uso do CPDC não dispensará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário da apresentação ao Ministério da Integração Nacional da prestação de contas do total de recursos recebidos, nos termos da legislação vigente.
Artigo 9º. Na execução dos recursos transferidos pela União, são vedados: inciso 1º. A aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente da utilização do CPDC. Inciso 2º. A utilização do CPDC no exterior. Inciso 3º. A cobrança de taxas de adesão, manutenção, anuidades ou quaisquer outras despesas decorrentes da obtenção ou do uso do CPDC, e inciso 4º. A realização de saque em dinheiro por meio do CPDC. Artigo 9º. A autoridade responsável pela administração dos recursos será o principal portador do CPDC do órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário. Parágrafo 1º. Poderão ser autorizados como portadores do CPDC os agentes referidos no inciso I do artigo 9º, e os secretários estaduais e municipais, que firmarão termo de responsabilidade do portador perante a autoridade responsável pela administração dos recursos do ente ou entidade beneficiária, o qual conterá suas obrigações e deveres. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, remeterá ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria Geral da União listagem contendo os seguintes dados dos portadores do CPDC. Inciso 1º. Nome. Inciso 2º. Cargo, emprego ou função, além de sua matrícula funcional no ente ou entidade. Inciso 3º. Endereço residencial, e inciso 4º. Número no cadastro de pessoa física CPF. Parágrafo 3º. São deveres do portador do CPDC, além de outros definidos no termo de responsabilidade, referido no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 1º. Guarda e zelo do cartão. Inciso 2º. Bom emprego dos valores nele contidos. Inciso 3º. Proibição de autorização de uso por outra pessoa. Inciso 4º. Comunicação a essa autoridade sobre perda ou roubo, e inciso 5º. Guarda de notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento, que comprove a despesa paga com o CPDC, e que contenha, no mínimo: alínea A. O nome do beneficiário do pagamento. Alínea B. O número no cadastro de pessoa física CPF ou cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ. Alínea C. O endereço da pessoa física, ou do estabelecimento comercial. Alínea D. O valor pago, e alínea I. A descrição sumária do objeto do pagamento, com quantitativos. Artigo 10. As transferências de recursos voltadas à execução de ações de reconstrução deverão ser precedidas da apresentação de plano de trabalho pelo ente beneficiário no prazo de até 45 dias após o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. Parágrafo 1º. O plano de trabalho conterá: inciso 1º. Levantamento de danos materiais causados pelo desastre. Inciso 2º. Identificação das ações de reconstrução, acompanhadas das respectivas estimativas financeiras. Inciso 3º. Etapas ou fases de execução. Inciso 4º. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5º. Cronograma de desembolso, e inciso 6º. Previsão de início e fim da execução das ações, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas. Parágrafo 2º. Independentemente da apresentação do plano de trabalho, de que trata o parágrafo 1º, o Ministério da Integração Nacional poderá antecipar a liberação de parte dos recursos destinados a essas ações de reconstrução.
Parágrafo 3º. As ações implementadas com os recursos antecipados na forma do parágrafo 2º deverão estar contempladas no plano de trabalho previsto no caput. Parágrafo 4º. No caso de recuperação ou reconstrução de edificações no mesmo local do desastre, tratando-se de posse mansa e pacífica, poderá ser dispensada a comprovação da propriedade do imóvel pelos respectivos beneficiários. Artigo 11. A utilização dos recursos transferidos nos termos dos artigos 9 e 10 pelo ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração Nacional, quando da liberação dos recursos. Parágrafo 1º. Constatada a presença de vícios na documentação apresentada, ou a utilização dos recursos por parte dos Estados, Distrito Federal e municípios, em desconformidade com o disposto na medida provisória no 494, de 2010, e neste decreto, o Ministério da Integração Nacional suspenderá a liberação dos recursos até a regularização da pendência, se for o caso. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional ensejará ao ente federado a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável. Parágrafo 3º. O Ministério da Integração Nacional notificará ao ente federado, cuja utilização dos recursos transferidos for considerada irregular, para que apresente justificativa no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Constatada a presença de vícios na documentação apresentada, malversação, desvios ou utilização dos recursos transferidos em desconformidade com o disposto na Lei nº 12.340, de 2010, e neste decreto, o Ministério da Integração Nacional suspenderá a liberação dos recursos e não efetuará novas transferências ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, até que a situação seja regularizada, bem como suspenderá a utilização do CPDC, quando for o caso. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável. Parágrafo 3º. O Ministério da Integração Nacional notificará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, cuja utilização dos recursos transferidos for considerada irregular, para que apresente justificativa no prazo de 30 dias. Parágrafo 4º. Se as razões apresentadas na justificativa, de que trata o parágrafo 3º não demonstrarem a regularidade na aplicação dos recursos, o Ministério da Integração Nacional dará ciência do fato ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, que deverá providenciar a devolução dos recursos no prazo de 30 dias. Parágrafo 5º. Na hipótese de não devolução dos recursos pelo órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário notificado, o Ministério da Integração Nacional deverá comunicar o fato aos órgãos de controle interno ou externo competentes para adoção das medidas cabíveis. Parágrafo 6º. Nos casos em que as hipóteses de malversação, má utilização e desvio dos recursos transferidos forem constatadas pelo próprio órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou município beneficiário, o CPDC deverá ser imediatamente bloqueado em relação ao portador responsável pela conduta, podendo as autoridades referidas no caput e no parágrafo 1º do artigo 9 designar novo portador. Parágrafo 7º. O processo administrativo instaurado para fins disciplinares nas hipóteses previstas no parágrafo 6º deverá ser reproduzido em meio físico ou eletrônico para imediata comunicação ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria Geral da União. Artigo 12.
O planejamento e a execução das ações de prevenção previstas no inciso 9º do artigo 2º são de responsabilidade de todos os órgãos integrantes do SINDEC e dos demais órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal que setorialmente executem ações nas áreas de saneamento, transporte e habitação, bem assim em outras áreas de infraestrutura.